Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse é um texto que tem estado no meu coração há algumas semanas, alguns meses. Especialmente esse capítulo, mas toda a carta de Filipenses. Um texto que tem me abençoado muito, e eu quero compartilhar essa mensagem, para que eu e você possamos olhar não só para a vida do pastor Bruno, que nos inspira, mas para que eu e você também sejamos assim, ou tenhamos uma caminhada cristã que inspira outras pessoas, que assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, ei, me imitem, me copiam, olhem o que eu estou fazendo, façam igual, porque eu estou seguindo a Jesus. Há alguém que vale a pena ser seguido, ser copiado, e você pode ser uma pessoa dessa. A palavra de Deus diz o seguinte lá em Filipenses 3, versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por sua palavra, amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos, é uma carta muito interessante, porque é uma carta também da prisão. Primeira prisão de Paulo, prisão domiciliar. Ele então, preso, resolve otimizar o tempo e investir o seu tempo mandando cartas para as suas igrejas que ele plantou, com quem ele tinha relacionamento, seus filhos na fé. E já antes de ler a carta ou de estudar a carta, nós já aprendemos uma lição muito forte. Paulo, em um momento de prisão, escreveu uma carta que abençoou aquela igreja e que nos abençoa hoje. Mas talvez, se Paulo tivesse investido o seu tempo reclamando, chorando, se vitimizando, ele não escreveria essa carta. Nós não estaríamos sendo abençoados hoje por uma carta tremenda que, depois de tantos anos, abençoou e vai abençoar muitas vidas até Jesus voltar. Você e eu podemos fazer a mesma coisa. Momentos talvez de prisão, de tristeza, desertos, provações, lutas, onde eu e você podemos também escrever cartas. Escrever cartas nos corações das pessoas ao nosso redor. Escrever cartas que vão marcar a nossa história. Escrever cartas sobre o que nós estamos buscando no Senhor, mesmo em meio a prisões. Não sabendo aonde essas cartas irão, quem alcançará e quem abençoará, mas na certeza de que Deus pode usar nossas vidas, mesmo em momentos de prisão, para escrever cartas que vão abençoar muitas pessoas, como essa carta nos abençoa. Quando olhamos para a carta de Filipenses,
Nós vemos Paulo aqui, especialmente nesse capítulo 3, compartilhando algo do seu íntimo, do seu interior. Paulo tendo um momento de compartilhamento daquilo que ele estava pensando, de pensamentos profundos. Antes um pouco, no capítulo 1, versículo 21, Paulo, ele chega a falar uma frase que é célebre, que é uma frase impactante. Ele diz, olha, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Paulo começa a conjecturar e dizer, eu bem que eu queria ir para o céu logo, mas eu não vou para o céu. Enquanto eu não for, eu vou ficar aqui trabalhando para que pessoas conheçam a Jesus através da minha vida. E aí, no capítulo 3, ele começa então a relatar algo que estava vivendo, sentindo, não para ser admirado, mas para inspirar a igreja a viver o mesmo, a trilhar o mesmo caminho. Não se chamando como alguém perfeito, como alguém que sabe de todas as coisas, mas como alguém que está olhando para algo que valoriza muito, que sabe que é importante e que deseja que as pessoas façam o mesmo. Por isso, hoje, nós vamos olhar aqui para algumas marcas que Deus tem construído na vida de homens como Paulo, na vida de homens como o pastor Bruno, na vida de homens como você, homem, uma mulher, que deseja ter uma vida que vale a pena ser seguida. Uma vida que mostra as marcas de Cristo, uma vida que tem uma caminhada cristã, madura, que quer influenciar outras pessoas. E a primeira marca que eu vejo aqui na vida de Paulo, que vale a pena ser seguida e copiada, é que nós devemos valorizar os princípios que geram segurança espiritual. A primeira marca que eu vejo aqui é a valorização dos princípios que geram segurança espiritual. Paulo, logo no versículo 1, ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo estas mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Sabe o que Paulo estava falando? Ele está falando o seguinte, irmãos, falar de novo para vocês que vocês têm que ler a Bíblia, falar de novo para vocês que vocês precisam orar, falar de novo para vocês que vocês precisam jejuar, perdoar, amar, falar de novo para vocês que vocês precisam levar a sério o ministério, que vocês precisam servir, que não adianta vir à igreja domingo após domingo e não se envolver em nada. Falar para vocês isso todo dia não me cansa. Mas para vocês é segurança. Para vocês é uma chave que vai fazer com que a vida de vocês fiquem seguras. É falar para vocês as mesmas coisas, os rudimentos, a base do evangelho. Talvez você possa pensar, nossa, todo dia repetindo os mesmos ensinamentos, não se cansa? Não, eu não me canso, porque para você é segurança. Paulo entende que repetir princípios do evangelho não é perda de tempo. Ao contrário, é continuar solidificando, consolidando uma base muito forte para que eu e você possamos então construir algo relevante. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você precisa constantemente ensinar, lembrar, praticar, relembrar a importância da constância na palavra, na oração, na fé, no serviço. Isso não é um dom apenas para o pastor, não é um chamado para o pastor, é um chamado para todo cristão. Repetir as coisas que são basilares no evangelho, para que a sua vida espiritual seja segura. Para que você não desenvolva um grande projeto, mas um projeto que, embora seja fundamentado em Cristo Jesus, que começou a boa obra em você, as suas obras sejam obras boas, não sejam obras de feno, de palha, de madeira, que serão provadas no último dia, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, e se forem desses materiais, vão ser consumidas e você vai ter prejuízo. Muito pelo contrário, suas obras precisam ser boas, de ouro, de bronze, de prata, serão passadas pelo fogo, não serão consumidas e você ganhará galardão. Mas para que você viva isso, você precisa do básico, dos rudimentos, dos princípios, da segurança, que você só encontra na metodologia da repetição. Já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já perdoou? Já amou? Já convidou alguém? Já fez as pazes com alguém? Já fez aquilo que você já sabe o que tem que fazer, mas talvez não faça? Um atleta, por exemplo, ele não treina um movimento apenas uma vez para ir para uma Olimpíada. Ele treina incessantemente, constantemente, base, rudimentos, movimentações.
para que ele seja excelente naquilo que ele vai fazer. Um músico, ele treina muito as escalas, convenções, uma virada, para que na hora da execução aconteça perfeitamente. Assim deve ser a caminhada cristã. Nós queremos grandes coisas e Deus vai nos ajudar a realizar coisas maiores. Mas se você não se preocupar com aquilo que é base lá, talvez a sua grande realização, sua grande vida, seu grande sonho esteja em perigo. Não despreze ouvir de novo o que você já sabe. Não se canse de ouvir sobre as coisas básicas do Evangelho. Certa vez uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu percebo que a igreja está pregando muitas coisas bases, né? Assim, muitas coisinhas assim para novo convertido. Eu falei: irmã, talvez é porque os velhos convertidos se parecem com os novos, não aprenderam ainda. Talvez é porque você repetiu o primeiro ano 30 vezes e ainda não ora todo dia, não lê a Bíblia todo dia. Ainda você não sabe o que tem que fazer, que é base lá. E você quer voar e não sabe nem andar. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é base no Evangelho. E isso vai nos trazer segurança. Eu preguei há um tempo atrás na igreja sobre a importância de ler a Bíblia. E aí eu peguei uma pesquisa que a Sociedade de Estudo sobre a Leitura da Bíblia nos Estados Unidos fez, e aquele escritor famoso, John Bevere, estava entrevistando essa pessoa, um dos representantes dessa associação, e ele falou assim: olha, me conta mais sobre esse estudo. Ele falou o seguinte, que pegaram 80 mil pessoas nos Estados Unidos, de idades variadas, e acompanharam essas pessoas lendo a Bíblia. E eles viram um resultado que impactou muito a vida deles. Eles descobriram o seguinte, que uma pessoa quando lê a Bíblia uma vez por semana, isso pode ser no domingo, quando o pastor lê a Bíblia antes de pregar, não muda nada a vida da pessoa. Se a pessoa lê a Bíblia 2 vezes na semana, também não muda nada. A pessoa continua a mesma pessoa. Se a pessoa lê 3 vezes na semana, aí acontece um fenômeno engraçado, interessante. Sabe aquela pulsaçãozinha que você vê no eletrocardiograma do coração, né? Pum! Acontece uma pulsação, opa, tem vida. Mas também não muda nada. Agora, quando a pessoa começa a ler a Bíblia 4 vezes na semana, a pessoa sai de um estado de inércia, de morte, e evolui assustadoramente. Eles viram que as pessoas diminuem depressão, sentimento de solidão, vício em pornografia. Elas começam a evangelizar mais, discipular mais. A fé aumenta, porque a fé vem do ouvido da palavra. E aí, eu falei para a igreja assim: vamos então praticar esse negócio? Se vocês querem deixar de pecar, amar mais o Senhor, uma vida bem-sucedida, vamos ler Bíblia. Preguei. Depois de um tempo, eu falei para a igreja assim: quem está lendo aqui para mais de 4 vezes na semana? Aí eu falei assim: vou ter que pregar de novo. Porque vocês aprendem a base, mas vocês não estão praticando aquilo que gera segurança para a vida de vocês. Enquanto nós estivermos ouvindo aquilo que é base para a gente, nós vamos ter a oportunidade de ter a segurança espiritual que precisamos para realizar aquilo de grandioso que Deus quer que realizemos. Abre os ouvidos para ouvir novamente. Busque transformação e aperfeiçoamento diário. Viva a segurança que a repetição e a constância dos princípios básicos te dão. Porque grandes obras precisam de uma estrutura sólida, forte, e precisam ser construídas não por palha, feno e madeira, mas por materiais preciosos, poderosos, que aguentam os dias de vento e as tempestades que virão sobre a sua vida. Segunda marca de uma vida que vale a pena: o desenvolvimento do discernimento espiritual. Versículo 2 diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O povo estava andando em meio a muitas pessoas que estavam em sentido contrário, judaizantes, pessoas que acreditavam nas práticas judaicas como santificação, para alcançar a santificação e perdão do Senhor, porque eles aprenderam isso. Pessoas que não estavam desacreditando Jesus ou a espiritualidade, pessoas que estavam se infiltrando na igreja
para contaminar os cristãos. E aí Paulo fala assim, cuidado, aprendam a discernir, aprendam a avaliar as coisas, olhem para as pessoas, para as atitudes, não confiem de primeira, aprendam a discernir, aprendam a avaliar o que está chegando de oportunidade a vocês, as portas que estão sendo abertas, e aprendam a discernir. Em um mundo cheio de vozes, ideias, influências, ideologias, modismos, o cristão precisa aprender a discernir, ter um discernimento espiritual. Nós temos muitos maus exemplos de falsos ensinos, de religiosidade vazia, aparência sem essência, um cristianismo sem Jesus, igrejas que adoram a Jesus, mas Jesus não está na igreja. Aí você fala, que isso, pastor? É possível? É. Apocalipse 3:20, o que Jesus diz? Se você abrir a porta, né, eis que estou batendo a porta, se você abrir, entrarei e cearei contigo. Muitas pessoas usam esse versículo para evangelismo. Pode usar, claro, porque Jesus bate a porta do coração de todas as pessoas, mas esse versículo está num contexto onde Jesus está falando ao anjo da igreja, ei, eu não estou aí dentro. Vocês estão se reunindo, celebrando, mas se vocês deixarem eu entrar, a ceia vai ser melhor. Se vocês deixarem eu entrar, o culto realmente vai fazer sentido, porque eu estarei lá dentro. Pessoas que estão cultuando um Deus que não é Jesus. Elas pensam que é Jesus, mas não é. Um Jesus que elas criaram. Um Jesus que não está na Bíblia. É como você que dirige em alta velocidade e precisa ter um discernimento, um cuidado muito grande. Quando você está em alta velocidade, de moto então, mais ainda. Qualquer descuido, um acidente fatal. Você está dirigindo, precisa ter muita atenção. Você precisa aprender a discernir bem as coisas. Você precisa ver os sinais, a iluminação da estrada, porque um descuido pode arruinar a sua vida e acabar com a sua vida. Na caminhada cristã é a mesma coisa. Uma igreja, grandes obras são realizadas, grandes conquistas, mas um descuido, por falta de discernimento, pode jogar tudo a perder. Um envolvimento errado, uma proposta aceita, pode levar você para um caminho muito longe e para o objetivo muito ao contrário daquilo que Deus queria para você. Cuidado significa vigilância contra distrações, pecados e enganos. Muitas pessoas caem porque não têm o cuidado com quem segue, por exemplo, nas redes sociais. Estão sendo influenciadas por pessoas que têm uma agenda totalmente contrária e são expert, são maravilhosas em enganar pessoas, e você pode ser uma delas. O que você está ouvindo? O que você ouve molda o que você crê, e o que você crê define como você vive. Você tem um filtro na tua casa sobre o que você assiste na televisão, sobre o que você escuta, sobre o que entra na tua casa. Você tem um filtro que passa pelo teu discernimento espiritual. Ah, não, isso aí é filme. É, mas é uma cultura que está sendo colocada na sua casa. É uma mensagem que está sendo passada. E você não está discernindo. E você não está se preocupando. Irmãos, eu nem falei isso de manhã, lembrei agora. Estava em casa, Bruno, e a minha filha vendo um desenho. Aí, daqui a pouco o desenho começa a cantar uma música assim. Eu vou te dominar. Eu conheço os seus pecados. Não, ele fala assim, eu gosto dos seus pecados. Você vai me adorar. Eu falei, rapaz, que negócio é esse, cara? Quem é que gosta dos nossos pecados? Quem é que quer nos dominar? Isso é o diabo. Eu falei, Lívia, pode desligar isso aí agora. Ih, ela chorou demais. Não, mas eu gosto do desenho. Gostava. Isso aqui não entra mais na minha casa. Eu nem estava vendo desenho, mas aquilo eu ouvi e falei assim, não, isso não é de Deus não. Porque isso não está na Bíblia. Ou pelo menos está na Bíblia, mas mostrando que isso é do diabo, não é de Deus. Discernimento. Você precisa abraçar doutrinas que têm base bíblica e não doutrinas que, na verdade, enfraquecem mais você espiritualmente. Você precisa se inspirar em pessoas que defendem a palavra e não defendem movimentos ou emoções. Irmãos, eu tive uma conversa com algumas pessoas agora, umas semanas atrás. Ah, pastor, que o culto foi um mover danado, o culto foi isso, aconteceu e tal. E eu falei para elas assim, o que vocês aprenderam com Deus nesse culto?
que de palpável você tirou desse culto? Qual foi a palavra? Qual foi a chave? O que você decidiu mudar por causa desse culto? Ah, pastor, não sei, mas o culto foi tremendo. Falei assim, então, eu até acredito que o culto foi tremendo, mas você que não estava com a capacidade de discernir aquilo que era bom, perfeito e agradável. Você que não estava atento ao que Deus entregou. Realmente acredito, tinha um mover, mas você não aproveitou o mover. Você não discerniu, você não pegou as chaves que Deus liberou. Você precisa ter cuidado com amizades, conteúdos, ambientes, conversas que adoecem a alma. Cuidado com o orgulho espiritual. Talvez você já perdeu o poder de discernir porque você acha que já sabe muita coisa, já viveu muita coisa, muitas experiências, sabe muito da Bíblia, mas perdeu a inocência, perdeu a simplicidade, com isso perdeu o discernimento. Cuidado com as distrações digitais, cuidado com ideologias que influenciam você e distorcem aquilo que você acreditava na palavra. Busque a palavra, pois a única defesa contra o engano é conhecer profundamente a palavra. Você quer ver um teste disso? Há um versículo que você conhece bem, Romanos 12, 2. Talvez você saiba de cor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? Experimentar, seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que você precisa estudar a palavra. Eu aprendi uma coisa muito interessante quando a gente vai estudar a palavra. Compare as versões. Compare as versões da Bíblia. Sempre que um versículo estiver muito diferente entre as versões, tem alguma coisa aí interessante na tradução. Esse versículo, na minha versão, diz: capazes de experimentar e comprovar. Comprovar é diferente de experimentar, somente em relação a viver. Comprovar significa atestar, provar, indicar que é bom ou é falso, dizer se é algo verdadeiro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você não se amoldar com o mundo, se transformar, renovando a sua mente, Deus vai te dar o poder de discernir o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E aí sim você vai falar assim: isso é de Deus, eu quero. Não, isso não é de Deus, eu não quero. É como você vai num lugar comprar uma roupa. Você não experimenta? Mas o experimentar significa que você vai levar? Não. Você falou assim: ó, ficou bom, vou levar. Não, ficou bom não, me senti gordinho, não vou levar não. Mas é claro, você não vai sair experimentando pecado no mundo para saber se é bom, né? Mas você, através do discernimento espiritual, vai conseguir comprovar: isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é bom, isso é agradável, isso aqui é um caminho reto, isso aqui tem perfeição do Senhor, eu quero. Discernimento espiritual não é desconfiança, é sinal de maturidade. E Deus quer isso para um pastor, quer isso para uma igreja, quer isso para todo cristão. A capacidade de ouvir, de ver, discernir e de escolher é de Deus, eu quero. Não é de Deus, eu não quero. Paulo tinha isso e ensinou isso para a igreja de Filipos. E hoje você precisa sair com essa chave. Aprenda a discernir, ter o discernimento espiritual na sua vida, para que você possa viver daquilo que é bom, é perfeito e é agradável para você. Terceira marca de uma vida que vale a pena: o conhecimento da verdadeira identidade em Cristo. Ele fala no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Irmãos, Paulo descreve aqui uma identidade, não baseada em performance, não baseada em títulos, currículos, mas baseada em Cristo. É como se ele dissesse o seguinte: você quer me conhecer? Conheça Cristo, porque eu estou copiando Cristo, estou imitando o Senhor, eu estou recebendo dele. Se você for em direção a Cristo, você vai me encontrar também, você vai saber quem eu sou. É em Cristo. Eu não me baseio no conhecimento apenas, eu me baseio em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que ele tinha muitas coisas nesse texto. Nos versículos seguintes, ele vai elaborar aqui o currículo dele, ele vai dizer quem ele era. Ele vai dizer o seguinte: eu posso me vangloriar, eu posso dizer que eu sou alguma coisa. Poxa, trazendo para os dias de hoje, é como se Paulo falasse assim: olha, eu falo 4, 5 idiomas, tenho pós-doutorado, tenho umas 5 empresas, imóveis,
tenho contatos com o governador, tenho network internacional, tenho autoridade na cidade, conheço muita gente, eu sou alguém muito importante, muito inteligente. Mas deixa eu falar, tudo isso não vale de nada, comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus. Comparado a conhecer Jesus, comparado ao valor de conhecer. Olha o que Paulo diz, não é comparado a Jesus, é comparado a conhecer Jesus. Porque Jesus a gente sabe que tem valor, é Deus. Mas Paulo vai mais profundo, ele fala assim, olha, eu quero é conhecer Jesus. Essa possibilidade do véu ter se rasgado, a gente acessar livremente e a gente começar a tocar em Jesus, isso não tem preço. O conhecer me atrai, brilha, e é isso que eu quero, conhecer Jesus. Você deve conhecer um grande escritor, psiquiatra, Augusto Cury. Eu ouvi agora há pouco de novo o testemunho dele. Ele era ateu. E um dia ele resolveu desbancar Jesus. Ele falou assim, Jesus, ele não podia negar, né, que Jesus existiu, realmente existiu, historicamente, aprovado, mas ele queria desbancar a divindade. É um homem comum, inteligente. E aí Augusto Cury foi ler os evangelhos. E ele lendo os evangelhos, ele chega naquela parte onde Jesus é traído por Judas. E você lembra do texto que Judas chega, combina, né, com a guarda, olha, eu vou chegar lá e vou beijar, aquele que eu beijar é Jesus. E aí Jesus chega em Jesus, o beija, e Jesus diz para ele, amigo, o que você está fazendo? Aí o Augusto Cury disse que ele parou nesse texto e ele ficou espantado. E ele diz o seguinte, que ele conhece comportamentos, pessoas, ele estuda o psique, estuda muito sobre o comportamento humano, e ele disse, quando uma pessoa é traída, e a pessoa ela só é traída por alguém que ela ama, porque se ela não ama uma pessoa, e essa pessoa ela tem um ato de rebeldia ou trai, isso não é uma traição tão forte para a pessoa, é uma frustração, mas não uma traição. A pessoa só é traída por quem ela ama. E aí, quando Jesus é traído, ele diz o seguinte, uma pessoa normalmente traída tem duas reações possíveis. A primeira, retração, ela se encolhe, ela se diminui, ela sai do lugar, ela se fecha, depressão, vai para um buraco. Ou ela se irrita, ela age com violência, ela reage, ela agride. E aí, quando Jesus ele não faz nenhuma das duas coisas, isso espanta muito Augusto Cury, ele diz, esse homem não era um simples homem, ele era Deus. Porque ele conseguiu receber a traição de alguém que ele amava. Não mudou o seu temperamento, a sua essência. Conseguiu chamar de amigo quem estava o traindo. E o Augusto Cury falou assim, eu quero conhecer essa pessoa, porque ele é diferente. Eu quero conhecer esse Deus, porque a partir de agora eu acredito que ele não era um homem simples, ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Paulo entendeu, que não era apenas um ser iluminado, não era apenas um homem inteligente, é Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, e conhecer essa pessoa é a melhor coisa desse mundo, conhecer Jesus. E Paulo destaca 3 características aqui dessa identidade que é encontrada em Cristo. Primeiro, adora a Deus e no Espírito. Irmãos, uma vida de adoração precisa ser através da ajuda do Espírito Santo, valorizando o Espírito Santo, pois o próprio Cristo nos ensinou a fazer isso. Quando você vai ler lá João 14, João 16, 2 capítulos que falam muito sobre o Espírito Santo, ou pelo menos a introdução do Espírito Santo, né, feita por Jesus, Jesus andando com os discípulos, e ele chega para os discípulos e fala assim, olha, deixa eu falar para vocês, o negócio está bom aqui, a gente está fazendo os milagres, vocês estão aprendendo muita coisa, a gente está desenvolvendo uma amizade muito boa, mas eu vou ter que partir. Imagina essa conversa. Imagina você andando com Jesus já uns meses, uns anos, e aí Jesus fala o seguinte, está muito bom aqui no Espírito Santo, Vitória, mas eu vou embora. Você ia falar assim, calma aí, Jesus, vai embora? Como assim? Nós estamos apenas começando a jornada, eu vou embora. Mas fiquem tranquilos que eu vou enviar outra pessoa, na verdade, outro igual a mim, o Espírito Santo. Aí Jesus fala assim para eles, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. O próprio Cristo diz o seguinte, a pessoa do Espírito Santo,
é melhor para a gente. Porque é o próprio Cristo, só que dentro da gente. Jesus fala para os discípulos assim: eu poderia ensinar vocês muitas coisas, mas eu não consigo, por limitação de vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele ensinará a vocês todas as coisas. Por isso ele fala: minha identidade está em Cristo, porque eu conheci o Espírito Santo, e eu adoro pelo Espírito, eu ando pelo Espírito, eu converso com o Espírito, eu valorizo o Espírito, porque é Cristo em mim. Ele fala, a segunda característica, gloriar-se em Cristo. Você pode ser alguém muito especial, muito talentoso, com grandes realizações nessa vida, muito ovacionado por muita gente. Mas o que revela a sua identidade em Cristo é o seu poder de se gloriar em nada daquilo que você faz, mas na cruz de Cristo. É entender que a glória da tua vida, na verdade, não é sua, é de Cristo sendo revelado em você, através de você. E ele fala, a terceira característica, não confiar na carne. Jesus, ele nos ensinou, e Paulo também entendeu esse princípio de rejeitar a autossuficiência. Nós não somos ilhas, nós dependemos de pessoas, nós não podemos achar que nos bastamos. Um cristão que quer amadurecer e influenciar pessoas, precisa desse entendimento de que nossa identidade, ela precisa ser gerada, mantida e vivida em Cristo Jesus, pelo Espírito, através da glória dele, e entendendo que através dele faremos grandes coisas, porque dependemos dele. Quarta marca de uma vida que vale a pena: prioridades eternas. Prioridades eternas. Quais são as suas prioridades? Lendo o livro de Filipenses, como eu citei, capítulo 1, versículo 21, quando Paulo fala, olha, morrer é muito melhor. Eu comecei a estudar isso, a pensar isso. E não é que eu comecei a orar isso também? Não é que eu quero morrer, não. Mas eu entendi o que Paulo estava falando. Paulo estava falando o seguinte: a vida aqui é de sofrimento, é de dor, de luta, é pecado que nos influencia, é choro, é dificuldades, doença. Só que tem uma vida perfeita, sem nada disso, com Deus eternamente. O que a gente está esperando aqui? Vamos logo para lá. E Paulo fala: Senhor, me leva logo, eu quero ir logo. Só que tem um problema. Talvez a igreja não entendeu isso ainda, que a gente está aqui só de passagem, que as coisas boas mesmo, as boas mesmo ainda virão, ainda acontecerão, que aquilo que Deus está guardando para a gente no paraíso, para toda a eternidade, aquilo sim é o filé, é o ápice, é o melhor que Deus está reservando. E aí Paulo falou assim: caramba, é como se a gente estivesse aqui, alguém chegasse, aí gente, lá fora está acontecendo tudo de bom e de melhor, a gente sai daqui, vamos para lá logo. Mas Paulo fala assim: mas enquanto eu não for, eu entendi, Senhor, se o Senhor não quer me levar logo, enquanto eu ficar aqui, o viver é Cristo, eu vou viver pelo Senhor. Paulo determinou bem a sua prioridade, ele reorganizou sua vida, colocou Cristo no centro, e ele deixou claro que Jesus não fazia parte da vida dele, Jesus agora era a vida dele inteira. Tudo passava por Jesus, todos os pensamentos eram envolvidos com Jesus, todas as decisões eram consultadas antes com Jesus. Ele não tratava mais Jesus como um programa de fim de semana, como muitos cristãos tratam. Vem à igreja, encontram com Jesus, mas durante a semana esquecem que Jesus existe. Não levam Jesus para lugar nenhum. Paulo entendeu que o mundo oferece um brilho, mas só Cristo tem um brilho que é eterno e tem um valor supremo a qualquer outra coisa. Você precisa desse exercício, dedicar tempo somente pensando em Jesus. Que tal passar a fazer isso? Você vai orar, fica pensando em Jesus. Peça ao Espírito Santo assim: Espírito Santo, me ajuda a conhecer Jesus. Porque João 16:8 fala que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Não conhece a Jesus. Então o Espírito Santo é quem aponta para Jesus. Começa a orar, fala assim: eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Se revela a mim. Eu quero te conhecer. Ore, pedindo para que o Espírito Santo faça com que você viva experiências que vá conhecer Jesus.
Pergunte a si mesmo diariamente: o que eu estou fazendo aqui da minha vida? Será que isso me aproxima de Jesus ou me afasta? Isso me ajuda a conhecer mais Jesus ou não? Conhecer Jesus não é como seguir um famoso no Instagram, saber até o número do calçado dele, saber a comida que ele mais gosta. Não, é de fato ter intimidade com ele, como você tem com a sua esposa, com o seu esposo, que você tem a capacidade de ficar nu na frente dela ou dele, e ter intimidade, só você e ele, como Jesus nos convida quando ele fala em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, tranca a porta, busca o Deus que está em secreto, e o Deus que está em secreto te abençoará. Aí você vai conhecer, aí você vai ter a revelação. Prioridade. Enquanto Jesus não estiver no topo da tua prioridade, da tua relação de prioridade, você não vai ter uma vida que vale a pena ser seguida. Em último lugar, que marca aqui, Paulo nos traz de uma vida que vale a pena ser seguida, um avanço constante em direção ao alvo a ser perseguido. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ao ler esses versículos aqui, não sei você, mas quando eu comecei a refletir, eu falei assim: meu Deus, eu estou muito longe. Se Paulo está falando que ele não alcançou ainda, quem sou eu na fila do pão? Estou muito longe. Mas eu poderia ficar parado. Eu falei assim: não, já que eu estou longe, então vamos terminar esse negócio. Bota mais gasolina aí, enche o tanque, a viagem vai ser longa. Estou correndo para lá. Quero chegar, quero conhecer mais Jesus, quero alcançar aquilo que Deus tem para mim. Só que tem um negócio, o interessante em alcançar objetivos, não é simplesmente alcançar aquilo que a gente sempre sonhou, é a jornada que nos faz alcançar. Já parou para pensar nisso? O filho nasceu, o que marca? Você vai contar para as pessoas. E você conta o dia que recebeu notícia da gravidez, você conta o dia da primeira útera, você conta o dia que começou a comprar umas coisinhas, montou o berço, e aí escolheu o hospital, escolheu a médica, e você conta um montão de coisa que passou durante a gravidez, porque o que marca é a jornada. Aí vem o filho, chegou, e o que marca? A educação, o crescimento, é a jornada. Porque ninguém quer receber um filho e magicamente Deus falar assim: pronto, agora ele já está na faculdade. Que graça teria isso? Você pega um filho, não precisa ficar grávida não, pega lá, agora já está na faculdade, já casou, mas você não viu o primeiro passinho, primeira vez que ele falou mamãe, papai, primeiro machucado, primeiro choro de frustração porque se deu mal na escola. O que marca é a jornada, e Jesus quer que a gente aproveite a jornada, continue avançando, crescendo, constantemente, caminhando em direção ao alvo que temos, que é o Senhor Jesus. Paulo aqui mostra uma humildade, reconhecendo que ainda não chegou. Paulo mostra que, olha, eu estou no caminho, estou igual a vocês, buscando, mas não vou parar não vou desistir, porque eu sei o que me espera, eu sei o que está aguardando no final. É a realização da obra que Deus já começou a fazer, e eu quero desfrutar de todos os momentos, porque o maior, o mais interessante prêmio eu já tenho, que é a presença do Senhor. Se você entender que o segredo é a perseverança, nós vamos chegar no final da nossa jornada e vamos poder falar igual Paulo falou lá em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você está correndo para lá? Você quer viver esse avanço, essa constância, esse crescimento? Ou você não está se preocupando com a sua caminhada? Você ainda não viveu o melhor que Deus tem para você. Você ainda não viveu ou não foi nos níveis que Deus quer que você vá. Você hoje precisa começar a pedir aquilo que ninguém pediu, ou aquilo que você não pediu ainda, para começar a viver aquilo que você nunca viveu. Faça igual Pedro.
Pedro viu Jesus andando pelas águas. Aí Pedro falou assim: chefe, tem como o senhor mandar eu ir aí também não? E Pedro foi, andou pelas águas. Ninguém pediu, mas também ninguém andou, só Pedro, porque ele pediu. Está na hora da gente começar a pedir coisas assim extraordinárias. Senhor, quero ouvir o Senhor audivelmente. Eu quero ser incomodado pelo Teu Espírito Santo de madrugada. Eu quero olhar para pessoas e ter palavras de bênção. Eu quero discernir situações espirituais. Eu quero decorar a Tua palavra para aplicar na vida de outras pessoas com boca profética. Senhor, eu quero ser bomba do Evangelho onde eu for. Chega de mesmice, mediocridade. Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida, seguida, inspiradora. Você tem que começar a pedir isso. Porque senão você talvez vai estar vivendo uma vida que vai estar longe do plano do Senhor para você. Que vivamos isso. A constância, base, segurança, discernimento espiritual, capacidade de discernir daquilo que é bom e não é, aquilo que é de Deus e não é. Identidade firme no Senhor Jesus. É nele, é a glória da cruz, é a obediência e dependência do Senhor. Prioridades corretas. Pense no futuro, na sua eternidade. Trabalhe hoje, construa hoje, mas a sua prioridade precisa ser a vida eterna no Senhor. E tenha um constante avanço espiritual, de crescimento, porque a esteira está rolando. Você pode subir e caminhar a passos largos para aquilo que Jesus tem para você. Quero fazer uma oração contigo hoje. Quero pedir à igreja para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero fazer 2 orações. Primeiro, você que está aqui hoje, Deus tocou no teu coração? Alguma palavra, algum louvor, alguma questão aqui que foi tratada, que tocou no teu coração? E você é alguém que ainda não tomou uma decisão, posicionamento diante do Senhor Jesus. Pode estar vindo até na igreja, gosta, acredita, mas ainda não abraçou de verdade o Evangelho, o cristianismo, a pessoa de Jesus. Eu quero fazer uma oração contigo aqui agora, para dar uma oportunidade a você de abrir o seu coração para Jesus como você nunca abriu, e pedir que Ele faça morada na sua vida como nunca fez, para que Ele possa direcionar os seus passos. Você quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida a Jesus, convidá-lo para fazer morada no seu coração? Basta você fazer uma oração comigo agora. Eu vou orar e você repete aí no teu coração, na tua mente. Ninguém precisa escutar, porque Jesus está te escutando. Eu quero convidar você a declarar isso para Jesus, convidando-o para morar no teu coração. Amém? Você quer isso? Quer Jesus na tua vida? Então repita essa oração aí comigo. Fale assim para Jesus: Jesus Cristo, eu abro meu coração para o Senhor, e eu digo que eu creio em Ti, e entrego minha vida ao Senhor agora. Me ajuda a caminhar, me ajuda a Te ouvir e a viver segundo a Tua vontade. Eu oro no Teu nome, Jesus. Amém. A igreja continua de cabeça baixada, olhos fechados. Há alguém que fez essa oração comigo hoje? Deixa eu orar por você. Se você que está aqui fez essa oração comigo, deixa eu te identificar rapidamente para orar por você. Levanta bem alto a sua mão se você orou comigo aí, por favor. Alguém que orou comigo hoje? Olha, eu quero Jesus. Amém. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém que orou comigo? Olha, eu quero Jesus. Eu orei, entrego minha vida ao Senhor. Se você fez essa oração comigo, levanta bem alto a sua mão aí, eu te ver. Amém. Deus abençoe. Mais alguém que eu não vi ainda? Amém. Deus abençoe lá atrás também. Talvez você está aqui hoje e você já até tenha feito essa oração, mas esfriou, sabe? Esfriou, coisas da vida, e aí você se afastou. Você quer voltar? Quer reacender a chama? Quer voltar para uma caminhada com o Senhor, forte, firme? Levanta a sua mão também para orar por você hoje. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, para o Evangelho, para a igreja, quer ser reaquecido pelo Senhor Jesus, você quer isso hoje?
Levanta sua mão para orar por você em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Quero fazer o seguinte, quero convidar você que levantou sua mão. Vem aqui na frente. Pode vir aqui, eu estou te esperando. Se lá atrás levantou sua mão, aqui na minha direita. Vem aqui. Pode vir aqui que eu quero orar pela sua vida. Nós temos aqui irmãos aqui esperando você. Quem está do lado aí de alguém que levantou a mão, ajuda essa pessoa. Vem cá. Cadê? Fica com vergonha não. Você levantou sua mão, vem aqui na frente, pode vir. Jesus, ele se entregou por nós. Cadê você que levantou sua mão aqui na minha esquerda? Pode vir aqui na frente. Não fica com vergonha não, pode vir aqui. Receber um abraço nosso em nome de Jesus. Amém? Isso aí, glória a Deus. É um passo de fé, de ousadia. Mas é um passo que muda toda a vida.